Saudações a todos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, o tão grande quanto injustiçado homem de pensamento, de letras e de ação que foi Plínio Salgado completaria 126 anos de idade. Em homenagem a este magno semeador de ideias e apóstolo da fé e da brasilidade, procederemos à leitura comentada do nosso ensaio Plínio Salgado, bandeirante do Brasil profundo. Tal trabalho se constitui em versão revista do nosso artigo de mesmo nome, publicado na Revista de Geopolítica de Natal, Rio Grande do Norte, no segundo semestre de 2017, e que, por sua vez, não é senão a versão revista e ampliada de uma conferência que proferimos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no ano de 2015, por ocasião do lançamento da obra Existe um Pensamento Político Brasileiro, existe sim Raimundo Fauro, o integralismo, uma nova geração analisa e interpreta o Manifesto de Outubro de 1932, de Plínio Salgado, organizada por Gumercindo Rocha Doria. E cumpre ressaltar que iniciamos a gravação deste vídeo ainda no dia 22 de janeiro de 2021, mas que certamente o concluiremos e divulgaremos já no dia 23 de janeiro. Plínio Salgado, bandeirante do Brasil profundo. Resumo: no presente artigo tratamos da vida e de aspectos da obra do escritor, poeta, jornalista, pensador, orador e líder político brasileiro, Plínio Salgado, 1895-1975. Este, como o maior romancista do chamado modernismo brasileiro da década de 1920 e do início da década de 1930, como autor da Vida de Jesus, autêntica joia de uma literatura, e como criador do integralismo, o maior movimento cívico-político-cultural do Brasil e da América Hispânica, inscreveu seu nome em letras de ouro na história pátria, e como descobridor bandeirante da tradição brasileira e elaborador de uma robusta teoria desta, também escreveu seu nome, igualmente em letras de ouro, na tradição do Brasil. Magno e brilhante escritor, poeta, jornalista e orador, e profundo, robusto e fecundo pensador e doutrinador político patriótico, nacionalista e tradicionalista, Plínio Salgado foi ainda o criador e principal líder do grande movimento de renovação moral e social a que denominamos integralismo, e o arauto e lidador de um Brasil novo e maior. O mais eloquente intérprete da brasilidade, na expressão do ilustre pensador e escritor tradicionalista português Hipólito Raposo, Plínio Salgado foi como escreveu no mesmo sentido, o insigne filósofo tomista e pensador tradicionalista espanhol Francisco Elias de Tejada Espínola, o profeta incandescente e sublime de seu povo, a encarnação viva do Brasil melhor, e por ter sido o primeiro pensador patrício efetivamente compreender a tradição brasileira, o descobridor bandeirante das essências de sua pátria. Assim, embora criminosamente olvidado e injustiçado por muitos, e desconhecido pela maior parte do nosso povo, esse valoroso soldado incontestável de Deus e da pátria, e bandeirante da fé e do império, terá seu nome lembrado e evocado por todos aqueles que, sabendo separar o homem e a obra das falsas acusações de seus inimigos, reconheçam em seus escritos um inigualável repositório de fé cristã e de brasilidade. Noutras palavras, não passará sobre a terra o nome do autor da Vida de Jesus e de primeiro Cristo, Plínio Salgado,
que ao contrário será mais lembrado com o correr dos anos, pois a sua doutrina tornar-se-á mais atual e necessária para o Brasil a cada dia, e suas previsões ganharão autoridade à medida que mais delas se forem tornando realidade. Plínio Salgado, esse nobre cavaleiro do Brasil integral, no dizer do poeta, romancista, contista, jornalista, diplomata e ensaísta Patrício Ribeiro Couto, veio ao mundo a 22 de janeiro de 1895 em São Bento do Sapucaí, pequena cidade em estilo colonial que ainda nas palavras do autor de Cabocla e Largo da Matriz, Ribeiro Couto, repousa entre verdes lavouras, num píncaro de serra, na Mantiqueira. Seus pais foram o coronel Francisco das Chagas Esteves Salgado, farmacêutico e chefe político da região, e dona Ana Francisca Renault Cortés, professora normalista formada em São Paulo no último ano do Império. Nas veias de Plínio Salgado comungavam, nas palavras de Francisco Elias de Terrada, as variadas genealogias que forjaram a gente brasileira. Seu avô paterno, Manuel Esteves da Costa, era português, nascido em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, e tendo estudado humanidades em Coimbra, emigrou para o Império do Brasil, por conta da perseguição que sofreu em sua pátria em virtude de suas ideias miguelistas, tradicionalistas. Uma vez em nosso país, casou-se em Pindamonhangaba com Dona Mariana Salgado Cerqueira César, que viria a ser a avó paterna de Plínio Salgado e pertencia a uma das mais antigas e tradicionais famílias da região do Vale do Paraíba, assim como descendia de madeirantes como Bartolomeu Bueno, o primeiro em Anguera, e Manuel Preto, conquistador de Guairá, retratado por Plínio Salgado, aliás, em seu poema épico em prosa A Voz do Oeste, 1934, que com efeito inspirou Juscelino Kubitschek, amigo e grande admirador de Plínio Salgado, a edificar a cidade de Brasília. Os avós maternos de Plínio Salgado, por sua vez, foram o professor Antônio Leite Cortês, natural de Taubaté e descendente de castelhanos e portugueses, e Dona Matilde Sofia Renault, também professora e filha do médico alemão Johann Renov, que adotou no Brasil o nome de João Renault de França, e de Dona Ana Francisca Ferreira, curitibana que descendia de alguns dos primeiros habitantes de São Paulo do Campo de Piratininga, dentre os quais podemos destacar a figura de Peru Dias, guardião das chaves daquela vila quando de sua fundação. O coronel Francisco das Chagas Esteves Salgado, coronel da Guarda Nacional e, portanto, não militar, Coronel Francisco das Chagas Esteves Salgado, pai, como há pouco observamos, de Plínio Salgado, era um homem profundamente patriota e nacionalista, na acepção sadia, equilibrada e construtiva do termo, e tinha o costume de reunir os filhos à noite para lhes narrar os feitos de Felipe Camarão, de Henrique Dias, do general Osório, do Duque de Caxias, dos almirantes Barroso e Tamandaré, e de outros vultos da história pátria, incutindo-lhes assim desde cedo o amor ao Brasil e às suas tradições históricas. Pouco depois dessas primeiras aulas de patriotismo, Dona Ana Francisca, que já ensinara a Plínio a rezar e também lhe incutira o temor a Deus e lhe narrara histórias bíblicas, começou a dar ao filho lições de história do Brasil, geografia, aritmética e francês.
No ano de 1907, Plínio Salgado, que havia iniciado os estudos secundários no Externato São José, dirigido pelo professor José Calazans Nogueira, seguiu para Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde estudou Humanidades no tradicional Ginásio Diocesano São José, em que também estudavam Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida e Teodoro Quartim Barbosa, com os quais o então futuro autor de O Estrangeiro, Plínio Salgado, de O Estrangeiro e de Espírito da Burguesia, Plínio Salgado, firmou uma grande amizade que se estenderia por toda a vida. Também estudaram no Colégio Diocesano São José, dentre outros, Dom Idílio José Soares, bispo de Petrolina e depois de Santos, e Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, bispo de Montes Claros e mais tarde arcebispo de Olinda e Recife, e em seguida de Niterói, e um dos maiores oradores sacros brasileiros, bem como um dos mais ilustres adeptos das doutrinas políticas de Plínio Salgado. O falecimento do pai, no ano de 1911, forçou Plínio a abandonar os estudos e a retornar a São Bento do Sapucaí, a fim de cuidar da mãe e dos irmãos menores. Dona Ana Francisca, que ainda lecionava em sua escola isolada para meninas, que funcionava nos fundos de sua residência, transformou outro cômodo da casa em sala de aula, abrindo uma escola para meninos e confiando-a a Plínio. Pouco mais tarde, Plínio principiou a trabalhar como agrimensor e topógrafo judicial, Em seguida, obteve o cargo de inspetor escolar no município, e, em virtude de se haver habilitado para requerer em juízo e promover o andamento dos feitos, foi nomeado solicitador, exercendo a função de advogado quando não havia advogados. Foi, portanto, um rábula, como tantos outros homens ilustres do Brasil. Por essa época, Plínio Salgado colaborou no jornal A Cidade de São Bento, havendo sido por algum tempo, segundo Genésio Cândido Pereira Filho, diretor de tal periódico, que encerraria suas atividades por problemas financeiros em 1914. Em 1913, Plínio Salgado se mudou para São Paulo, onde planejava concluir o curso secundário, interrompido quando da morte de seu pai, e em seguida ingressar no curso de Direito da tradicional Academia do Largo de São Francisco. Por conta, porém, da situação de pobreza da família, agravada com o início da Primeira Guerra Mundial, Plínio abandonou os estudos em 1914, antes de ingressar na aludida faculdade, e deixou a capital paulista, retornando a São Bento. Isto dito, cumpre salientar que nessa época Plínio Salgado não apenas pensou em estudar direito, mas também medicina, tendo chegado a prestar e ser aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina de São Paulo, atual Faculdade de Medicina da USP, no ano de 1914. Embora não tendo formação jurídica, Plínio Salgado, que conforme salientou Ronaldo Poletti, associava, como é notório, ao lado de sólidos conhecimentos em humanidades, uma intuição profunda, reveladora de premonição atinente a fatos e a ideias futuras, fez em sua obra inúmeras referências ao direito, ciência da qual cuidou dos pontos de vista teórico e prático. Por suas reflexões sobre temas como o homem, o Estado e a ideia de império, podemos dizer
que Plínio Salgado, defensor do direito natural tradicional ou clássico e do Estado ético de direito e de justiça, a que denominou o Estado integral, embora não tendo sido um jurista, foi, sem dúvida alguma, um dos mais notáveis jusfilósofos do Brasil. Cumpre sublinhar que, como enfatizou Ronaldo Poletti, as ideias jurídicas de Plínio Salgado tiveram desdobramento na obra e na ação de diversos juristas patrícios, cujas formações se deram ou completaram a partir de um ponto comum, que vem a ser o pensamento do egrégio autor de O Ritmo da História e de Direitos e Deveres do Homem, Plínio Salgado. Dentre tais juristas, destacou Poletti, Miguel Reale, Santiago Dantas, Alfredo Buzaide, Goffredo Telles Júnior e Loureiro Júnior, aos quais poderíamos acrescentar, dentre outros vultos do direito e das letras jurídicas pátrias, Rubem Nogueira, Arthur Machado Palpério, Inácio da Silva Teles, Alberto Cotrim Neto, Ítalo Galli, Odegar Vieira, Cláudio De Tico, Marcos Cláudio Aquaviva, Acácio Vaz de Lima Filho e o próprio Poletti. De volta a São Bento do Sapucaí, sentinela da terra bandeirante que muito se assemelha a um presépio vivo na Serra da Mantiqueira, como evocou no inspirado poema o jornalista, escritor e editor Cláudio de Capua, Plínio Salgado, aproveitando as horas de lazer, leu autores como Spencer, Comte, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bichner, Haeckel, Lamarck, Gustave Le Bon e Hering, William James e engenheiros, ao mesmo tempo em que se aprofundava no conhecimento de nossa literatura, assim como das literaturas portuguesa, francesa, espanhola, italiana, inglesa, alemã e russa. Em 1915 foi fundado em São Paulo o Externato São Bento, foi fundado em São Bento, o São Bento do Sapucaí, o Externato São Luís, por Genésio Cândido Pereira, pai do citado Genésio Cândido Pereira Filho, que mais tarde se tornaria o pai do escritor Genésio Cândido Pereira Filho, e também um dos mais proeminentes vultos do judiciário paulista. Plínio Salgado lecionou no Externato São Luís, instituição de que foi secretário, e fundou e redigiu, juntamente com Genésio Cândido Pereira, o jornal daquele externato denominado Alvor. Ainda em 1915, Plínio Salgado coordenou a publicação do Almanaque de São Bento e no ano seguinte fundou, com o primo Joaquim Renaud Ferreira, o semanário Correio de São Bento. No ano de 1918, Plínio, que já tivera trabalhos publicados na Revista do Brasil e no Correio Paulistano, casou-se com Maria Amélia Pereira, irmã de Genésio Cândido Pereira. Por esse tempo era ele a figura central da cidadezinha de São Bento do Sapucaí, sendo diretor do jornal local e do grupo dramático, secretário do Tiro de Guerra e do Externato São Luís, presidente do clube de futebol, orador do gabinete de leitura e agrimensor. Ainda em 1918, enquanto se convalescia da gripe espanhola que o atingira, Plínio leu o livro Farias Brito e a Reação Espanhola, de Francisco Teive de Almeida Magalhães, e em seguida as obras do próprio Farias Brito e de Jackson de Figueiredo, abandonando assim o materialismo
e retornando ao espiritualismo cristão, católico, ao mesmo tempo em que, preocupado com a questão nacional, lia também autores como Alberto Torres e Euclides da Cunha. Conforme fez salientar Francisco Elias de Terrada, o que Plínio Salgado levanta desde a sua conversão intelectual em 1918 são duas colunas solidíssimas: Cristo e o Brasil. E o que ele nega são as ideias estrangeiras que corrompem o Brasil e repelem o reinado social de Jesus Cristo, a saber, o liberalismo, a liberal-democracia, os totalitarismos de todos os tipos, o positivismo e a herança do século XIX. O resultado disto será, ainda segundo Francisco Elias de Terrada, o integralismo como ação, como volta à tradição brasileira, e por meta intelectual e política, a aproximação cada vez mais profunda de Santo Tomás de Aquino. Existe na obra pliniana, ainda de acordo com o insigne filósofo castelhano, Francisco Elias de Terrada, uma lógica evidente, e pois, ano após ano, vão ficando mais claras as suas ideias, quer aperfeiçoando conceitos, quer estabelecendo mais exatamente as suas posições, mas são exposições e esclarecimentos conservados sempre em torno daquelas duas temáticas centrais de Cristo e da pátria brasileira. Em 1919, Plínio perdeu a esposa 15 dias depois de esta ver dado à luz Maria Amélia, única filha do casal, e teve publicado seu primeiro livro, o volume de versos parnasianos Tabor, elogiado pela Revista do Brasil, cujo proprietário era então Monteiro Lobato, e de que consta o célebre poema Canção das Águias. Como observou o nobre companheiro Paulo Fernando Costa na excelente palestra que proferiu ontem no canal do igualmente nobre companheiro Moisés Lima, o nome de batismo de Maria Amélia era Maria Virgínia, mas o fato é que ela sempre assinou seus escritos com o nome de Maria Amélia e foi chamada assim por todos, incluindo seu pai, Plínio Salgado, desde pequena. Aliás, existem registros de jornais da década de 20, quando ela era menina, falando de Plínio Salgado e sua filhinha Maria Amélia, etc. Nesse mesmo ano, Plínio Salgado, nesse ano de 1919, nesse mesmo ano, Plínio Salgado, que tempos antes fundara, ao lado do Dr. Gama Rodrigues, o Partido Municipalista, primeira agremiação política do país a defender o municipalismo, deixou São Bento do Sapucaí em virtude de problemas políticos e seguiu para a capital paulista. Em fevereiro de 1922, quando já era redator do Correio Paulistano, Plínio, que antes disso fora redator do jornal A Gazeta, participou ativamente da Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Isso é um fato que muitos querem esquecer, que muitos, inclusive segundo o senhor Cláudio de Capua, autor de uma pequena, porém muito boa biografia de Plínio Salgado, várias fotos da Semana de Arte Moderna de 22, em que Plínio aparecia, foram extraviadas depois por pessoas que justamente não queriam que se lembrasse o nome de Plínio Salgado. A participação dele no modernismo brasileiro e na Semana de 22. No ano de 1926, publicou O Estrangeiro, que é cronologicamente o primeiro romance social em prosa modernista da literatura brasileira.
e é também, em nosso sentir, o maior poema em prosa do modernismo brasileiro. Como ressaltaria Menotti Del Picchia, o romance de estreia de Plínio Salgado confirmou-se como um marco renovador do romance brasileiro, abrindo a série das grandes obras que, num radioso renascimento de um sadio nacionalismo, escachoaram do norte, tendo na vanguarda a já histórica bagaceira de José Américo de Almeida. Este último, José Américo de Almeida, escreveu a Plínio, como observou Cláudio de Capua, uma carta em que afirmou que, depois de haver lido O Estrangeiro, considerara esta obra o primeiro romance em importância do modernismo e resolvera reescrever totalmente o seu livro A Bagaceira, que viria a ser publicado em 1928. E é importante destacar que justamente O Estrangeiro foi publicado antes de A Bagaceira e influenciou A Bagaceira, e não o contrário, como alguns pseudo-historiadores já afirmaram aí. O Estrangeiro, maior poema em prosa do modernismo brasileiro, teve um sucesso verdadeiramente extraordinário. A primeira edição se esgotou em menos de 20 dias e o burburinho que se fez em torno da obra na imprensa nacional foi algo realmente notável. Plínio Salgado, porém, ignoraria tudo quanto então se publicava a respeito dele e de sua revolucionária obra, não fosse por seu amigo Fernando Calage, que colecionava todos os artigos, uma vez que naquela ocasião, em São Bento do Sapucaí, falecia a mãe de Plínio, que, estando já à beira da morte, tomou o livro do filho nas mãos, projetando lê-lo mais tarde, quando estivesse melhor, o que infelizmente não ocorreu. Considerado por Wilson Martins a maior realização romanesca brasileira da década de 1920, ao lado de O Esperado, também de Plínio Salgado, e classificado por Raquel de Queiroz como o primeiro romance modernista, O Estrangeiro, que seria considerado pelo autor o seu primeiro manifesto integralista, fez do futuro criador da ação integralista brasileira um escritor nacionalmente consagrado, tanto pelo público quanto pela crítica. Dentre os diversos críticos literários, escritores e pensadores de renome que elogiaram O Estrangeiro na imprensa nos meses seguintes à sua publicação, podemos citar Agrippino Greco, Afrânio Peixoto, Tasso da Silveira, Augusto Frederico Schmidt, Cassiano Ricardo, Nuto Santana, Jackson de Figueiredo, José Américo de Almeida, Rodrigues de Abreu, Tristão de Ataíde, Alceu Moroso Lima, Brito Broca, Nestor Victor, Francisco Patti, Oliveira Viana, Cândido Mota Filho, Andrade Murici, Genolino Amado, Sud Menucci e Monteiro Lobato. E last but not least, Monteiro Lobato. Este último dedicou ao romance um magnífico artigo intitulado Forças Novas e publicado no jornal Amanhã do Rio de Janeiro, aos 19 de setembro de 1926. Jornal Amanhã que pertencia ao pai do escritor Nelson Rodrigues. No referido artigo, Nelson, que aliás já bem moço, trabalhou nesse jornal, né? Foi o primeiro jornal em que ele trabalhou. Né? No referido artigo, o autor de Cidades Mortas e de O Presidente Negro, Monteiro Lobato, havendo reconhecido que Plínio Salgado consegue o milagre de abarcar todo o fenômeno paulista, o mais complexo do Brasil, talvez um dos mais complexos do mundo, metendo num quadro panorâmico de pintor impressionista, frisou que todo o livro é uma inaudita riqueza de novidades bárbaras, sem metro, sem verniz, sem lixa acadêmica,
só a força pura, ainda não enfiada em fios de cobre, das grandes cataratas brutas. E terminou o escritor Patrício seu artigo sobre o estrangeiro, dizendo que Plínio Salgado é uma força nova com a qual o país tem que contar. Conforme sublinhamos há pouco, diversos escritores, críticos literários e pensadores de escola elogiaram o romance estrangeiro nos meses que se seguiram à sua publicação. Aos justos elogios destes homens de letras e de pensamento ao primeiro grande romance modernista brasileiro, somar-se-iam, nas décadas seguintes ao seu lançamento, os elogios igualmente justos de outros notáveis escritores, críticos literários e pensadores daquém e da além-mar, como Gerardo Melo Mourão, Jamil Al-Mansur Haddad, Miguel Reale, Virgínio Santa Rosa, Alberto de Oliveira, Afrânio Coutinho, Fernando Calage, Érico Veríssimo, Fernando Whittaker da Cunha, Austragésilo de Ataíde, Augusta Garcia Rocha Dória, Maria Amélia Salgado Loureiro, Zélia de Almeida Cardoso, Francisco Marins, Amândio César, Francisco Elias de Terrada e os já mencionados Wilson Martins e Raquel de Queiroz. Um outro autor que elogiou o romance estrangeiro de Plínio Salgado e que nos esquecemos de citar foi Mário de Andrade, que reconheceu a importância de tal obra em sua célebre conferência sobre o movimento modernista brasileiro de 1942, de que, aliás, falaremos em nosso futuro vídeo Plínio Salgado e Mário de Andrade. Como já mais de uma vez observamos, em O Estrangeiro e nos dois romances sociais em prosa modernista que se lhe seguiram e que com ele compõem as denominadas Crônicas da Vida Brasileira, que são O Esperado, de 1931, e O Cavaleiro de Itararé, de 1933, Plínio Salgado se revelou o genial cronista, intérprete de uma época de dúvidas e de incertezas que, sob o signo dos mais sadios e edificadores ideais cristãos, patrióticos e nacionalistas, e absolutamente livre das questões da forma e do estilo, demonstrou ser arguto espectador e profundo conhecedor de todas as correntes de opinião e de todos os dramas dos diferentes segmentos da sociedade brasileira de seu tempo. Revelou-se, ademais, dotado de formidável capacidade de compreender todos os antagonismos, assim como de alma, para efetivamente sentir, sofrer e expressar, sem temor ao uso da palavra, todos os complexos estados de espírito nacionais. Nenhuma frase pode com efeito defini-lo melhor do que aquela em que assim afirmou no início de sua obra Despertemos a Nação: o drama de meu povo apoderou-se de mim. Consoante salientou Francisco Elias de Terrada, a vocação de escritor egrégio impeliu Plínio Salgado à literatura, mas uma literatura a serviço dos ideais de um Brasil autêntico, tendo sido o romance estrangeiro não apenas uma das cumeadas da literatura brasileira, mas também a necessária análise sociológica, da qual nasceria um pensamento robustíssimo, o mais brasileiro que dar-se possa. Ainda como notou o autor de As Doutrinas Políticas de Farias Brito, Francisco Elias de Terrada, Jackson de Figueiredo apreendeu, com sua característica agudeza, o significado de O Estrangeiro, que acima dos seus maravilhosos méritos literários e além do finíssimo estudo sociológico, vem a ser todo um programa político, constituindo-se, nas palavras do próprio Jackson de Figueiredo, em um livro de esperança e de fé na grande pátria brasileira. Os anos seguintes à publicação de O Estrangeiro foram fecundos na vida de Plínio Salgado,
que colaborava em diferentes jornais e revistas e foi figura central dos grupos modernistas Verde Amarelista e da ANTA, bem como de diversos outros grupos na meditação sobre a realidade e os problemas sociais e nacionais. Assim, dedicou-se com Alarico Silveira e Raul Bopp ao estudo da língua tupi e da etnografia nacional, ao mesmo tempo em que, ao lado de Cândido Mota Filho, Fernando Calage, Plínio Melo e outros, estudava Alberto Torres, Euclides da Cunha, Tavares Bastos, Oliveira Viana, Calógeras, Oliveira Lima e outros autores que estudaram nossa terra e nosso homem. Autores que mais tarde exerceriam profunda influência sobre toda a doutrina integralista. Ao mesmo tempo, com Augusto Frederico Schmitt e outros, dedicou-se ao estudo da obra de Jackson de Figueiredo e de outros pensadores católicos e espiritualistas que igualmente influíram muito no pensamento de Plínio Salgado e, portanto, no integralismo. E, por fim, com Mário Pedrosa, Araújo Lima, Plínio Melo e outros, estudou o marxismo, lendo a obra de Marx, Lenin, Trotsky, Plekhanov, Ryazanov e outros pensadores socialistas e considerando válidas suas críticas ao capitalismo, mas não as supostas soluções por eles apresentadas aos problemas provocados por este. No ano de 1928, foi Plínio Salgado eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista, PRP, entrando pelo segundo turno e sendo o candidato mais votado. Foi sufragado não apenas por seu partido, mas pela totalidade das forças eleitorais do terceiro distrito, incluindo o Partido Democrático de oposição, o Partido Independente de Gama Rodrigues e dissidências locais que se coligaram para elegê-lo, cumprindo ressaltar que toda a sua atuação no PRP obedeceu ao firme propósito de criar uma corrente renovadora dentro daquele partido. Em julho de 1929, o autor de O Estrangeiro e de Literatura e Política, Plínio Salgado, tomou posse na Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira de número 6, cujo patrono é Couto de Magalhães, a quem muito admirava, e para a qual fora eleito a revelia, como então se usava naquela instituição. Isto posto, cumpre salientar que Plínio Salgado jamais se candidatou a membro de qualquer academia de letras, somente havendo ingressado na Paulista por ter sido eleito a revelia, mas pertenceu a diversas instituições científicas e culturais, incluindo o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que aliás prestou uma belíssima homenagem ao escritor e pensador sambentista por ocasião do centenário de seu nascimento, em 1995. E também, como observou ontem na palestra que fez no canal do companheiro Moisés Lima, o companheiro Paulo Fernando, Plínio Salgado também pertenceu à Academia Brasiliense de Letras, fato que é, inclusive, pouco recordado. Em 1930, Plínio Salgado viajou para o chamado Velho Mundo, acompanhando o jovem Joaquim Carlos Egídio de Sousa Aranha, percorrendo 14 países do Oriente Médio e da Europa. Na Palestina, conheceu os lugares que também haveria de descrever em sua Vida de Jesus, obra que atingiria várias edições em diferentes países e idiomas e receberia entusiásticos elogios de notáveis pensadores, escritores, críticos e autoridades religiosas do Brasil e da Europa. Aliás, ele não descreveria esses lugares apenas na Vida de Jesus, como também bem antes em seu livro O Oriente, também muito belo.
publicado já pouco depois do retorno ao Brasil, depois dessa viagem. Em Roma, encontrou-se, dentre outros, com Benito Mussolini e com o senador Giovanni Gentili, filósofo e ex-ministro da Instrução Pública, e este, que coordenava os trabalhos da Enciclopédia Italiana, pediu a Plínio que completasse o verbete dedicado ao Brasil, o que ele fez em uma madrugada, com o auxílio de Mário Graciotti, Manuel Gomes e Joaquim Carlos Egídio de Souza Aranha. E em Paris concluiu o Romance Esperado, publicado no ano seguinte, e redigiu um manifesto que meses mais tarde se tornaria o Manifesto da Legião Revolucionária de São Paulo. Em julho de 1931 foi lançado em São Paulo o primeiro exemplar do jornal nacionalista Razão, que tinha Alfredo Egídio de Souza Aranha como proprietário e Plínio Salgado como principal redator, e revolucionou a imprensa do país, tendo como colaboradores intelectuais da estirpe de Tristão de Ataíde, Sobral Pinto, Santiago Dantas, Mário Graciotti, Paulo Setúbal, João Carlos Fairbanks, Alpino Lopes Casale, Silveira Peixoto, Nuto e Leopoldo Santana e, é claro, o próprio Plínio Salgado. Este era o autor do artigo diário de abertura daquele matutino, a célebre nota política em que era analisada a situação do país, pondo-se em evidência pensadores até então relativamente olvidados, como Farias Brito, Alberto Torres, Euclides da Cunha, Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, Tavares Bastos e Eduardo Prado, e rememorando-se fatos do Império e da República. Foi na nota política, transcrita no jornal Era Nova da Bahia e em jornais do Ceará, bem como por iniciativa de Antônio Felício dos Santos, no jornal católico A União do Rio de Janeiro, que Plínio revelou, na expressão de Virgínio Santa Rosa, o sociólogo que vivia embuçado no romancista, sendo saudado por Tristão de Ataíde como a maior revelação do ano. Também em 1931 foi lançado o Manifesto da Legião Revolucionária, elogiado por intelectuais do quilate de Oliveira Viana, Tristão de Ataíde, Azevedo Amaral, Otávio de Faria e Humberto de Campos, dentre outros, e que já é, pelo seu conteúdo, um autêntico manifesto integralista. Em 12 de março do ano seguinte, 1932, Plínio Salgado fundou oficialmente, na Sala de Armas do Clube Português, em São Paulo, a Sociedade de Estudos Políticos, SEP, que reuniria dezenas de intelectuais preocupados em dar um rumo ao Brasil, reconduzindo-o às bases morais de sua formação. A 7 de outubro daquele ano de 1932, em sessão solene no Teatro Municipal de São Paulo, Plínio Salgado leu o manifesto que redigira em maio e cujo anteprojeto fora aprovado pela Assembleia da SEP em junho, não havendo sido divulgado então por conta da Revolução Constitucionalista já iminente. No mesmo dia 7 de outubro, diversos exemplares impressos do mesmo manifesto foram remetidos a diferentes pontos do país. O Manifesto de Outubro, que assim passou a ser denominado em virtude de haver sido divulgado em tal mês, marcou o surgimento oficial do integralismo e da ação integralista brasileira. Inspirado antes e acima de tudo nos ensinamentos perenes do Evangelho, na doutrina social da Igreja e nas lições de grandes pensadores espiritualistas, patrióticos e nacionalistas patrícios, o Manifesto de Outubro, em suas páginas transbordantes de fé,
transbordantes de fé e de brasilidade, já trata, ainda que resumidamente, de todos os princípios básicos da doutrina integralista, posteriormente aprofundados em outros manifestos, assim como em livros, artigos e discursos de Plínio Salgado e de outros doutrinadores integralistas. Dentre tais princípios, podemos enumerar os seguintes: afirmação da existência de Deus e da alma imortal do homem, concepção integral do universo e do ente humano, patriotismo, nacionalismo integral, justo, equilibrado, sadio e edificador, alicerçado na tradição e tendente ao autêntico universalismo, que não pode ser confundido com internacionalismo liberal ou comunista, defesa da família, célula máter da sociedade e do município, da família, célula máter da sociedade e do município, célula máter da nação, respeito à tradição nacional, combate sem tréguas ao comunismo e ao liberal capitalismo internacional, guerra sem quartel ao cosmopolitismo, sustentação da harmonia e da justiça social, restauração dos princípios de autoridade, hierarquia e disciplina, luta sem tréguas contra o racismo e em prol da valorização do nosso povo e das nossas tradições, bem como dos pensadores e escritores nacionais. Pugna pela construção de uma democracia integral e de um Estado ético, orgânico e integral cristão, instrumento da nação, do homem e do bem comum. A mensagem essencialmente cristã brasileira do Manifesto de Outubro espalhou-se rapidamente por todo o Brasil. Em pouco tempo, a ação integralista brasileira já reunia centenas de milhares de membros e outros tantos simpatizantes em todo o país, constituindo o primeiro movimento de massas e o primeiro partido de âmbito nacional desde o fim do Império, reunindo ainda diversos intelectuais ilustres, bandeirantes do espírito, no dizer de Genésio Pereira Filho, que constituíam, na expressão de Miguel Reale, o que havia de mais fino na intelectualidade da época, formando ainda, nas palavras de Gerardo Melo Mourão, o mais fascinante grupo da inteligência do país. Neste mesmo diapasão, o insuspeito Roberto Campos, ao falar em suas memórias de Santiago Dantas, evocou o surpreendente fascínio que o integralismo exerceu em sua geração, de Santiago Dantas, particularmente sobre a parte mais intelectualizada. E o igualmente insuspeito Pedro Calmon, na biografia de seu pai, Miguel Calmon, afirmou que a pleiade de intelectuais reunida pelo integralismo poderia lotar uma academia em vez de ocupar uma trincheira. Aliás, devemos dizer que Pedro Calmon se equivocou, pois a pleiade de intelectuais que a doutrina do Sigma reuniu na década de 1930 em torno da bandeira azul e branca, e que bem podemos denominar a falange dos homens de mil do integralismo, daria para lotar não apenas uma, mas várias academias. No mesmo sentido, salientou Acácio Vaz de Lima Filho que o integralismo reuniu na década de 1930 o que havia de mais belo na juventude brasileira em termos de ideal, bem como a fina flor da intelectualidade nacional, intelectualidade esta que, rompendo com a tradição de servil imitação dos modelos estrangeiros, voltou-se para o Brasil e para as mais profundas raízes da brasilidade. Dentre os diversos livros de Plínio Salgado que reputamos essenciais para o conhecimento da doutrina integralista, podemos destacar Psicologia da Revolução, 1933, O que é o Integralismo, 1933 também, A Quarta Humanidade, 1934, Conceito Cristão da Democracia, 1946, O Integralismo perante a Nação, 1946, Madrugada do Espírito, 1946, Direitos e Deveres do Homem, 1949,
Espírito da Burguesia, 1951, e Reconstrução do Homem, 1957. Não nos propusemos, no presente artigo, analisar o integralismo, tão augusta quanto deturpada doutrina que se constitui na glória e na cruz de Plínio Salgado, pensador ilustre, que arrebatava multidões na mocidade e serenava a ânsia dos intelectuais com o ouro da sua pena, na expressão de Manuel Vítor, aliás também integralista e membro do PRP fundado por Plínio Salgado, e cuja rota pelo Sigma, a rota de Plínio Salgado, ainda nas palavras de Manuel Vítor, nada mais era que a projeção da sua mesma personalidade em busca de Deus para dá-lo aos homens, sendo a família e a pátria os degraus por onde andou semeando rosas, que lhe trouxeram o paradoxal perfume dos espinhos. Não podemos deixar de assinalar, contudo, que o integralismo realizou, como escreveu o próprio Plínio Salgado, a maior obra cívica do Brasil, tendo mobilizado desde o homem do sertão até os numerosos e legítimos expoentes da cultura nacional, e havendo soprado a brasa do patriotismo aparentemente adormecido do povo brasileiro, acendendo um clarão como de outro na notícia na nossa pátria. Ainda como enfatizou o autor de Palavra Nova dos Tempos Novos, Espírito da Burguesia, Plínio Salgado, o integralismo ensinou o povo a cantar o hino nacional, que raríssimas pessoas sabiam, levou multidões a aplaudir freneticamente os desfiles do Exército e da Marinha, que então como hoje passavam nas ocasiões das paradas, em meio ao silêncio de reduzidos espectadores frios e apenas curiosos, promoveu o culto das datas históricas e dos heróis do nosso passado nacional, realizando comemorações imponentes, como as de Caxias, de Carlos Gomes, de Tamandaré, de Couto de Magalhães, de Pedro II, que foram memoráveis, abriu cerca de 3.000 escolas de alfabetização para adultos e cerca de 1.000 lactários para a infância, organizou bibliotecas e fez dar cursos de História do Brasil, Geografia, Instrução Moral e Cívica, Economia Política, Elementos de Direito Público e de Filosofia. Fundou milhares de ambulatórios médicos e cooperou na obra de recuperação física da nossa gente. Realizou exposições e concertos e cursos de cultura artística, um dos quais foi notabilíssimo, no Salão da Escola Nacional de Belas Artes, e o que mais importava, arregimentou a infância e a adolescência, incutindo-lhes entusiasmo pelos nobres ideais, formando-lhes os corações segundo a doutrina do Evangelho, incendiando-as num surto de patriotismo, como nem antes nem depois se viu algo de semelhante. O integralismo, ainda nas palavras do autor do Integralismo na Vida Brasileira, obra da qual, aliás, tiramos essas excelentes citações sobre a importância, a atuação do integralismo e sua obra cultural, cívico-cultural. O integralismo fez escola de austeridade e de firmeza de princípios, de altruísmo e abnegação, de idealismo construtor, de amor ardente pela pátria, de sacrifício por ela. Uma escola de disciplina e de ordem, de simplicidade e de modéstia, de preocupação pela coisa pública, de apostolado pela regeneração dos costumes. Uma escola que tinha por base a revolução interior, a transformação do próprio homem pelo domínio de si mesmo, na luta contra os baixos instintos que perseguem o ser humano como consequência da culpa original. Uma escola de vigilância constante na defesa das bases fundamentais da vida brasileira: a religião, a pátria, a família. Antes de concluir nossas breves palavras sobre a doutrina política de Plínio Salgado e a sua difusão em nosso país, reputamos oportuno enfatizar que, como ressaltou Dom Odilão Moura,
que aliás foi integralista na juventude, pertenceu à Ação Integralista Brasileira, né? Que, como ressaltou Dom Adilão Moura nas páginas da obra Ideias Católicas do Brasil, nacionalista, tradicionalista, o integralismo, cujas teses não contrariam a doutrina católica, propugna por um estado de estrutura corporativa e municipalista, visando a um regime de justiça social para o povo, e foi, assim como ainda é, um movimento antes de tudo educativo, que na década de 1930 conseguiu dar a grande parte da juventude brasileira um ideal elevado, despertou uma grande preocupação pelos problemas e tradições brasileiros, indicou uma direção política visando mais as ideias que a eleição dos candidatos, desviou do comunismo aqueles que desejavam uma ação política de reivindicações sociais. Ainda conforme frisou Dom Adilão Moura, o integralismo, cujos adeptos sacrificavam os interesses particulares em prol da redenção do Brasil, onde deveria surgir uma nova civilização cristã e ordeira, atraiu centenas de milhares de católicos por sua posição espiritualista, pela valorização que sempre deu às nossas tradições cristãs, pela aceitação dos princípios da doutrina social da Igreja e pelo combate tenaz ao comunismo. E era no Brasil dos anos 30 do século passado, século XX, no entender do ilustre religioso beneditino e pensador tomista, o único movimento político não comunista que apresentava um programa de uma reforma social mais ampla e fundamentada em ideias, onde grande parte da mocidade nele haver encontrado a concretização de um ideal construtivo. Assim, inúmeros bispos, sacerdotes, instituições religiosas, intelectuais e universitários católicos apoiaram o integralismo ou mesmo ingressaram nas suas fileiras, e graças em larga medida a eles, o movimento do Sigma, sem dúvida alguma, o movimento cívico-político que mais apoio recebeu em todo o mundo, de autoridades da Igreja e de vultos do laicato católico, cresceu enormemente, sendo raro o recanto brasileiro onde não houvesse uma sede da IB, propagando as ideias do movimento, alfabetizando, prestando assistência social. Consoante escreveu Dom Adilão Moura, o gigantesco crescimento que teve o integralismo em curto espaço de tempo deveu-se antes e acima de tudo apenas aos discursos de Plínio Salgado, homem inteligente, autodidata, bom escritor e jornalista e brilhante orador, que sabia usar dos recursos oratórios como ninguém. Tratando do integralismo, observou o magistrado, jurisconsulto e ensaísta Fernando Whittaker da Cunha, que a doutrina integralista merece ser estudada pela seriedade de suas premissas e de seus propósitos, pelo fato de ter engendrado o primeiro movimento partidário de repercussões nacionais, desde a implantação da República, por pretender um direito público em moldes brasileiros, por censurar vaidades estadualistas em benefício da pátria global e, acima de tudo, por pregar um Estado ético, fundado na moral cristã, na dignidade do homem e no culto de Deus, da nação e da família. Encerrando nossas breves linhas sobre a doutrina do Sigma, salientamos que, a exemplo do padre Júlio Maria de Lombardi, reputamos que o integralismo em sua doutrina, sua finalidade e em sua organização é bom e merece o apoio de todos que têm amor à sua pátria e ao progresso. Exilado em Portugal pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, que decretara o fechamento da Ação Integralista Brasileira em 1937, fins de 1937, Plínio Salgado lá permaneceu, juntamente com Dona Carmela Patti Salgado, com quem se casaram em segundas núpcias,
de 1939 até 1946. Em Portugal, pátria de que nasceu sua pátria, nossa pátria, o Brasil, o autor de Reconstrução do Homem, Plínio Salgado, estudou profundamente o pensamento tradicionalista português e espanhol, proferiu algumas de suas mais belas conferências, escreveu as suas mais pujantes obras religiosas e foi reconhecido por todos como uma espécie de embaixador cultural do Brasil e pela intelectualidade católica como um dos maiores pensadores católicos de todos os tempos e um verdadeiro apóstolo brasileiro. Foi em Portugal, ademais, que Plínio terminou sua obra-prima, A Vida de Jesus, que o padre Leonel Franca qualificou de joia de uma literatura e que é inegavelmente um clássico não apenas da literatura brasileira, mas da própria literatura universal, assim como uma das obras máximas da cristologia. Como salientou o escritor português José Sebastião da Silva Dias, A Vida de Jesus, que no gênero é o melhor que até hoje se publicou em língua portuguesa, tendo realmente conseguido ser a joia de uma literatura, teria o mundo inteiro por mercado caso tivesse sido escrito em qualquer das grandes línguas europeias. A respeito da obra-prima de Plínio Salgado, assim se exprimiu Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal patriarca de Lisboa. Falando da vida de Jesus, queria confessar que é a mais bela de quantas tenho lido. Tão difícil de escrever, a vida de Jesus de Plínio Salgado é de fato a vida de Jesus feita com a inteligência, com a alma e com o coração todo. Por suas obras religiosas, a exemplo da vida de Jesus, coroa luminosa de um grande e silencioso drama, no dizer do cardeal Cerejeira, assim como de Aliança do Sim e do Não, de Primeiro Cristo, de O Rei dos Reis, de Mensagens ao Mundo Lusíada, de A Tua Cruz, Senhor, de A Imagem daquela Noite, e de São Judas Tadeu e de São Judas Tadeu e São Simão Cananita, podemos considerar Plínio Salgado um dos maiores e mais profundos escritores cristãos de todos os tempos e uma das máximas glórias do pensamento e das letras cristãs do mundo lusíada. Isto posto, cumpre salientar que, como escreveu o sacerdote jesuíta e jornalista italiano Domenico Mondrone no prefácio à edição italiana da Vida de Jesus, transcrito na revista romana La Civiltà Cattolica, não apenas as obras religiosas de Plínio Salgado, mas todos os livros deste escritor robusto e fecundo são testemunhos do ideal cristão ao qual está dirigida toda a sua vida de indivíduo e de cidadão e no qual se enquadra a sua visão do mundo. E faz-se mister sublinhar, do mesmo modo, que toda a vida de Plínio Salgado, desde seu retorno à igreja, foi dedicada à luta por Cristo. Com efeito, consoante frisou o egrégio historiador e pensador tradicionalista português João Amial, em palavras que fazemos nossas, Plínio Salgado escreve, fala, apostoliza sob a luz perene da obediência a Cristo. Os argumentos que emprega são colhidos nas divinas palavras. As imagens que levanta são sugeridas pelas divinas lições. Os apelos que lança são o eco dos divinos apelos, e todo o seu programa é reimplantar na consciência dos contemporâneos a figura excelsa do Filho de Deus e incitá-los a que o tomem por modelo e saibam voltar ao integral cumprimento da sua lei. Durante os tempos de exílio em Portugal, Plínio Salgado conheceu pessoalmente o presidente do Conselho de Ministros daquele país, Dr. Antônio de Oliveira Salazar, a quem considerava com razão um dos maiores estadistas de seu tempo e da história lusíada. Unidos por profundos laços doutrinários e por um entranhado sentimento de mútua admiração,
o estadista português e o escritor, pensador e líder político brasileiro se encontraram algumas vezes durante e após o exílio de Plínio em terras portuguesas e trocaram diversas cartas ao longo dos anos. De volta ao Brasil em 1946, Plínio Salgado ingressou no Partido de Representação Popular, que havia sido fundado no ano anterior por ex-membros da Ação Integralista Brasileira e que pugnava pelos mesmos ideais cristãos e brasileiros pelos quais esta havia pugnado. Por este partido foi candidato às eleições presidenciais de 1955 e se elegeu deputado federal em 1956, 1958, 1960, 1964, por esse partido foi candidato às eleições presidenciais de 1955 e se elegeu deputado federal em 1958 e 1963. No caso, legislatura de 1959 a 63, depois 64 a 67. Exerceu outros 2 mandatos na Câmara, eleito pela Aliança Renovadora Nacional Arena, até deixar definitivamente a política em 1974. Faleceu um ano mais tarde, na cidade de São Paulo, tendo sido sepultado no cemitério do Morumbi. Como deputado federal, integrou sempre a Comissão de Educação, na qual produziu inúmeros pareceres e apresentou projetos como os de reforma agrária e de criação do Fundo Nacional para a Reforma Agrária, ambos de 1963, e o da Emenda Constitucional número 609, que criaria a Câmara Orgânica, consagrando o princípio organicamente democrático da representação política dos trabalhadores de acordo com suas categorias profissionais. Não podemos encerrar o presente artigo sem evocar o fato de que em 1948, a convite de Dom Ballester Neto, então bispo de Vitória, na província de Álava, na Espanha, Plínio Salgado participou, na condição de representante do laicato católico brasileiro, das Conversações Católicas Internacionais de San Sebastián, também na Espanha. Ali apresentou o ilustre escritor e pensador Patrício um excelente trabalho, que se constituiria na principal parte da obra Direitos e Deveres do Homem e pode ser considerado uma suma de seu pensamento político, e participou ativamente da elaboração da Carta de Direitos e Deveres do Homem, produzida naquele importante encontro católico. Enfrentando tenaz resistência daqueles que não queriam que o nome de Deus constasse na aludida carta, conseguiu que sua orientação se saísse vencedora, sendo o primeiro artigo do referido documento, calcado quase linha por linha no texto por ele redigido, assim aprovado. O homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, seu Criador, possuindo uma alma espiritual imortal, dotada de inteligência e de vontade livre. Ele deve encontrar na sociedade civil os meios de cumprir seus deveres e de exercer seus direitos correlativos, conforme as finalidades da sua natureza e sua vocação divina. E aí vale ressaltar que atualmente muitos, por influência de autores como por influência sobretudo de Michel Villé, demonizam os direitos subjetivos, mas essa posição é totalmente contrária, e daí por isso muitos atacam Plínio Salgado por ter defendido os direitos naturais da pessoa humana, também chamados de direitos humanos. Mas esses que fazem isso vão contra a própria posição da doutrina social da Igreja, que afirma claramente
que a pessoa humana é dotada de direitos que decorrem de sua própria essência, né? Isso aí está bem claro, sobretudo em Pio XII, que fala bastante dos direitos essenciais da pessoa humana, que ele chama de direitos fundamentais, né? Bem, mas voltemos ao texto. Também não podemos encerrar este artigo sem antes frisar que em 1952 foi fundada no Rio de Janeiro, sob a orientação de Plínio Salgado, seu presidente de honra, a Confederação dos Centros Culturais da Juventude, CCCJ, que chegaria a reunir mais de 500 entidades de jovens espalhadas por todo o país. Antes disso, mais precisamente em 1946, fundara ele, também no Rio de Janeiro, a Livraria Clássica Brasileira, livraria editora que entre fins da década de 1940 e princípios da década de 1960 publicaria dezenas de importantes obras políticas, religiosas, históricas, filosóficas e literárias. Plínio Salgado, esse injustiçado, nas palavras de Pedro Paulo Filho, deixou a pátria ao morrer, exemplo inolvidável de um dos maiores pensadores políticos brasileiros e uma herança cultural soberba, que o elenca entre os mais notáveis escritores do Brasil. Como bem salientou Francisco Elias de Terrada, com todos os defeitos que toda obra humana possui, e Plínio era um ser humano, a sua obra parece majestática, pelo muito que tem de coerente, pela lógica interna que anima o seu sistema, e sobretudo pela magnitude do pensamento que sabe elaborar uma teoria da tradição brasileira com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões para quem queira, em tempos vindouros, conhecer a substância do Brasil. Maior escritor em prosa do chamado modernismo brasileiro, da década de 1920, do Delbar da década de 1930, e autor da Vida de Jesus, que é inegavelmente a joia de uma literatura, Plínio Salgado inscreveu seu nome em letras de ouro na história literária e cultural do Brasil. Criador do maior movimento cívico-político tradicionalista, patriótico e nacionalista da América Lusíada e de toda a América Hispânica, e um dos poucos políticos brasileiros do século XX que, no dizer de Alceu Moroso Lima, efetivamente fizeram política com P grande, inscreveu Plínio Salgado também seu nome, igualmente em letras de ouro, na história política do Brasil. Tendo inscrito o nome em letras de ouro na história literária, cultural e política deste império, esse bandeirante do Brasil profundo que foi Plínio Salgado, inscreveu em uma palavra o seu nome em letras de ouro na história pátria. Havendo sido, como vimos, no entender de Francisco Elias de Terrada, o primeiro efetivamente compreender a tradição do Brasil, sendo, pois, um autêntico descobridor bandeirante das essências da terra de Santa Cruz, e tendo elaborado uma robusta teoria da tradição brasileira, Plínio Salgado inscreveu, do mesmo modo, seu nome em letras de ouro na tradição do Brasil. Como evocamos na orelha da obra Existe um Pensamento Político Brasileiro, existe sim Raimundo Fauro, o integralismo, organizada por Gumercindo Rocha Doria, ao saudar Plínio Salgado por ocasião de uma conferência que este realizou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 3 de agosto de 1953, o professor Heraldo Barbuí, egrégio filósofo, sociólogo e escritor paulista, examinando a obra de Plínio Salgado como escritor, pensador e homem de ação, observou que a doutrina pliniana se tornara então, mais do que nunca, necessária por firmar os verdadeiros conceitos do homem, da sociedade e do Estado, e terminou seu discurso exaltando a tenacidade, a coerência e a capacidade de sacrifício de Plínio Salgado, sustentando seu nobre e límpido pensamento em meio às injustiças e incompreensões. Ainda como escrevemos na orelha do aludido livro, na hora presente, ainda muito mais do que no ano de 1953, é necessária a doutrina pliniana para o nosso Brasil,
e para todo mundo, e a leitura do Manifesto de Outubro confirmará isto a todas as pessoas intelectualmente honestas que a fizerem. Esperamos que a leitura deste nosso singelo artigo possa despertar no maior número possível de pessoas o interesse pela obra de Plínio Salgado, esse grande arauto e apóstolo da fé e da brasilidade e condestável do Brasil integral. Estamos certos de que todas as pessoas intelectualmente honestas que conhecerem a obra desse bandeirante do Brasil profundo perceberão que ela é muito diversa do que afirmam os seus detratores de todos os naipes. Como escrevemos algures, os já muitos anos de calúnias, de incompreensões e de silêncios não foram capazes de apagar o brilho do autor da vida de Jesus e do Rei dos Reis, que fugirá sempre, magna estrela da constelação do pensamento pátrio, luzente joia da rica coroa que representa a autêntica inteligência nacional, farol magnífico a guiar a nau dos verdadeiros tradicionalistas, patriotas e nacionalistas brasileiros, pelos tenebrosos mares do Império de Caliban, que é o Império da Matéria, rumo ao porto seguro do Império de Ariel, que não é outro senão o Império do Espírito. Mais genial, pujante e vigoroso intérprete da tradição nacional e do espírito do povo brasileiro, esse assinalado bandeirante da fé e do Império e guerreiro de Deus e da pátria, viverá imortal em sua obra notabilíssima e sempre atual, em que defende a restauração do primado do espírito e da tradição, a recristianização integral do Brasil e a instauração de um Estado ético e de uma democracia integral, assim como viverá sua alma igualmente imortal junto do Cristo que tanto amou. Em uma palavra, o nome de Plínio Salgado perpetuar-se-á, conforme previu Juscelino Kubitschek, como um símbolo iluminando o futuro, deste vasto império da terra de Santa Cruz, Brasil. Muito obrigado.